Olá, boa tarde, aqui é o Orivaldo e hoje nós vamos continuar aquele estudo de 10 BDRs que tem empresas listadas em Nova York e aqui no Brasil os BDRs representando essas ações. Nós falamos primeiramente da Apple e hoje nós falaremos da Amazon. Ok, pessoal? Existem oportunidades interessantes nesses BDRs e esse vídeo tem a intenção de mostrar para vocês o comportamento dos preços dessas BDRs, que elas representam ações. Ok? Vamos lá? Nesse estudo referente 10 BDRs, no primeiro vídeo da série nós falamos da Apple e hoje nós falaremos da Amazon. Neste quadro nós temos a valorização de 5 anos das 10 companhias. Em primeiríssimo lugar foi a Apple com 620%, conforme falamos no primeiro vídeo, e hoje o foco é a Amazon com incríveis 440,92% num prazo aí de 5 anos. O que vale dizer que se o investidor tivesse aplicado 100 mil reais em BDRs da Amazon há 5 anos, hoje ele teria 540 mil reais. É um ganho fantástico. Esse gráfico deixa bem claro a distância em termos de valorização da Apple e da Amazon em relação às outras 8 que nós comentaremos, né? E como são papéis que representam ações de empresas listadas em Nova York, nós temos aí os impactos da variação cambial. Por isso que eu coloquei esse gráfico com as taxas do dólar, iniciando nesse pedaço da história no dia 1º de julho de 2021, ao valor de R$5. Ele foi subindo, se aproximando muito do valor de R$6, mas nos últimos meses ele voltou na casa dos R$5 e agora em 2022 ele está abaixo de R$5, operando entre 4,63 a 4,69. É o que tem sido esses dias. Neste outro gráfico nós temos a variação do dólar diariamente. Cada uma dessas barras representa um dia de variação da taxa do dólar. Nós temos aqui, interessante notar, que num determinado dia de agosto do ano passado, o dólar subiu num dia 2%. Num outro momento, em novembro do ano passado, o dólar num único dia caiu 2%. Nós temos aqui em março de 2022 outra variação de 2% para alta. Mas nós temos vários dias em que as oscilações são em torno de 50%, 0,50% ou 1%, alguns dias um pouco mais, chegando a 1,6%. Os preços dos BDRs, além de variarem de acordo com a variação de preços das ações das empresas em Nova York, também oscilam em função da variação cambial. Então o investidor aqui ele tem duas possibilidades, uma com a alta do preço das ações e outra possibilidade com a variação do câmbio, né? Se o dólar sobe, os BDRs também sobem, isso é um processo natural. Então nós já falamos da Apple, hoje a Amazon. A Amazon é uma empresa multinacional de tecnologia norte-americana com sede em Seattle, Washington. A companhia se concentra no e-commerce, computação em nuvem, streaming e inteligência artificial. É considerada uma das 5 grandes empresas de tecnologia, juntamente com Google, Apple, Microsoft e a Meta. Neste gráfico nós temos 5 anos de variação de preços das BDRs da Amazon. Nós vemos que ao longo de 4 anos e meio, mais ou menos, uma sequência de altas, e nos últimos meses nós temos uma queda. Isso também aconteceu com os preços das BDRs da Apple e de mais algumas empresas de tecnologia norte-americana. Em função da atual crise que os Estados Unidos estão vivendo, a alta inflação que eles estão,
uma dívida de 125% em relação ao PIB, a dívida norte-americana passa de 31 trilhões de dólares. Tudo isso tem feito a moeda norte-americana se enfraquecer em relação a diversas moedas do mundo, inclusive em relação à moeda brasileira. Nestes dois quadros, nós temos as principais cotações dos preços dos BDRs ao longo de 5 anos, com destaque especial para o dia 15 de maio de 2020, quando aconteceu uma valorização de 68,36% no intervalo de 2 meses aproximadamente. Um outro destaque, no dia 19 de novembro de 2021, aconteceu o atingimento do topo nominal histórico para os preços dos BDRs da Amazon no Brasil, ao atingir R$ 132,01. Este gráfico, nós temos cada candle, que são essas barras, representando um dia de negociações. Até dezembro, as BDRs da Amazon estavam em alta e começaram um declínio, que se estendeu até agora. Nós estamos no início de abril, ainda estamos em baixa. Mas num determinado momento de março, ela tentou reagir, voltou a cair e agora, no dia 13 de abril de 2022, ela está tentando se recuperar. Esse gráfico, cada candle mostra o comportamento de preços por 1 hora de negociação. E nós vemos aquilo que eu já havia comentado, a alta até dezembro e depois de dezembro para cá, nós vemos essa queda bastante forte. Mas nestes dias, ela está tentando reverter tendência. O gráfico de 15 minutos mostra mais claramente a tentativa de reversão de tendência. Nós temos aí o gráfico de 2 minutos que comprova essa reação que eu havia comentado. Então, é possível que a Amazon volte a subir? É possível. Mas o que tem atrapalhado muito os preços das ações e dos BDRs de empresas de tecnologia é a situação difícil que os Estados Unidos estão vivendo, né? E com a grande inflação que eles estão tendo esse ano, que passa de 8,3% anualizada, mais o grande endividamento deles, que ultrapassou 125% do PIB deles, tudo isso fez a moeda norte-americana se desvalorizar em relação a várias moedas. E isto, além de tudo, a elevação das taxas de juros dos títulos americanos está fazendo o preço das ações e das BDRs de empresas de tecnologia caírem. Então, é um processo natural. Este outro gráfico volta a demonstrar para cada candle um dia de negociação. E essa mancha cinzenta com essas linhas é chamada de banda de Bollinger. E estas duas linhas centrais são médias históricas, preços médios históricos. E nós vemos que os preços negociados até o final da semana passada estavam abaixo dessa linha de média. Isso indica que os preços podem continuar caindo. Vamos demonstrar agora com relação ao mesmo tipo de gráfico, um dia para cada candle, mas é um gráfico que demonstra o comportamento em zigue-zague que os preços das ações da Amazon têm feito. De dezembro para cá, uma grande queda. Saiu de R$ 133 para R$ 92. E uma recuperação momentânea de 92 para R$ 110, uma nova queda de R$ 110 para R$ 86 e uma recuperação em abril, chegando a 105, 104, 105 reais, caindo um pouco e recuando agora para R$ 91. Mesmo com os preços das BDRs estando em tendência de baixa, o investidor pode aproveitar esses momentos. Caso os preços subam agora, isso é um bom sinal, porque nós teremos um fundo mais alto do que o fundo anterior. E se ele subir e o novo topo ficar mais alto que o topo anterior, isso pode demonstrar uma reversão de comportamento, fazendo com que os preços das BDRs da Apple subam, né?
mas existem muita coisa em jogo, a guerra entre Rússia e Ucrânia, as sanções que tentaram prejudicar a Rússia acabaram prejudicando muito mais Europa e Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, se Putin resolvesse criar sanções contra o mundo, por exemplo, parando totalmente de exportar petróleo e gás, tem analistas dizendo que o barril do petróleo ultrapassa $300. Isso provocaria uma inflação gigantesca no mundo inteiro. E quem mais sofreria seria Estados Unidos. Por incrível que pareça. Porque eles já estão num nível de endividamento tão grande e eles teriam que se endividar ainda mais. A cada aumento na taxa de juros dos títulos americanos que acontece, a dívida deles é multiplicada porque esses juros recaem sobre um valor de 31 trilhões de dólares. Nós estamos assistindo o início do fim de um império, né? Com a China liderando e a lógica... Pelo Banco Mundial, a China já é a maior potência do mundo ao preço do valor da moeda deles. Em valores nominais, Estados Unidos ainda está na frente. Então é um mundo em transformação. Mesmo assim, com essa situação, vale a pena investir nas BDRs da Amazon? Vale sim, para aproveitar essas oportunidades em zigue-zague. Não se tem ideia de onde é o fundo do poço para essas quedas, né? Vamos acompanhar o andamento das negociações, os preços, e só lembrando que isto não é uma recomendação de compra. É apenas um conjunto de informações para vocês analisarem e decidirem se querem ou não operar essas BDRs. Só lembrando que o próximo vídeo será sobre a Caterpillar. Nós faremos um vídeo para cada uma delas. Já faz uns 10 dias que eu estou operando Coca-Cola. Está muito interessante, tenho ganho dinheiro diariamente com a Coca-Cola em função da volatilidade que o papel apresenta. E todas essas BDRs estão apresentando esse tipo de volatilidade. Ok, pessoal? Hoje nós ficamos por aqui e até um outro dia. Abraços!